Tailândia. Até tinha trago algumas fotos, mas não vai ser usado o Data Show agora. Tem a nossa sede provisória. Ela atende, né, os anseios, né, dos alunos, professores, mas a gente gostaria de ter, sim, a nossa sede própria. E está em processo ainda de construção, negociação, e esse momento é um momento interessante, porque nós temos representantes, né, da escala federal, estadual, que pode, às vezes, estar estudando isso com mais carinho, para a gente ter, numa próxima oportunidade, às vezes, falar da nossa sede própria. Então, um pedido para que vocês possam estar vendo isso aí com mais carinho mesmo, porque é bem melhor, né, quando as coisas funcionam nos seus locais próprios, nos seus locais adequados. Agora, Agora aos dirigentes das EFAS. Eu tenho uma dificuldade, tive dificuldade de estar me adequando a essa pedagogia da alternância, mas tenho o Dileno e a equipe aqui de Viçosa, o Vinícius, Andiara, Silvinha, o Gilmar também, que teve em Natalândia, eu me esqueci o nome Mudalino, e que tem dado assim, um suporte interessante para a gente, para que a gente possa estar utilizando os instrumentos de alternância. A minha pergunta é a seguinte, aos dirigentes: vocês encontram também essa dificuldade em estar utilizando essa pedagogia da forma que ela deve ser utilizada? Porque eu tive dificuldade e ainda estou tendo dificuldade de estar utilizando essa pedagogia e aplicando ela da forma que ela deve ser aplicada. Porque não é o aluno estar num momento em casa, no outro momento na escola, uma coisa às vezes descompassada. Tem que ter uma ligação. Eu gostaria de saber um pouquinho da realidade de vocês sobre essa dificuldade. E fica o apelo também ao representante do INCRA. Fazer um bloco aqui, a Silvia tem duas questões para levantar no. A primeira questão, ela é destinada ao Pronera, né, ao INCRA. Como funcionam os cursos superiores do Pronera? São cursos com metodologia diferente dos cursos da universidade? Esses cursos têm autonomia dentro da política, burocracia universitária? A segunda questão, na verdade, ela desmembra em 3 questões, né? Então são 3 em 1 aí, de uma estudante de educação infantil aqui da UFV. Eu gostaria de saber como é feita a divisão nas escolas família agrícola. Se é por idade ou se é por nível de conhecimento dos alunos. A segunda é, como é feito o trabalho com as crianças? E a terceira, qual o envolvimento integral do MST com as EFAS? Podemos começar dessa ponta para cá, pelo Bom, na verdade, a primeira pergunta ela foi feita para o INCRA, né, para a Ivanilda, mas eu acho que eu posso estar te ajudando, Ivanilda, um pouquinho, né, na questão da metodologia. A gente faz, eu, por exemplo, faço curso de História, né, licenciatura, e a gente estuda 30 dias, né, em sala de aulas, e a gente fica 6 meses no nosso assentamento. Então, o que a gente leva da faculdade para casa?
a gente tem que fazer um plano de ação, né? Inclusive, assim, tá no painel lá fora, onde mostra o trabalho de mulheres. E esse plano de ação, que é feito por afinidade pelos alunos ali pelos educandos daquele determinado assentamento, e esse plano de ação, ele é apresentado no próximo semestre. Só exemplo de um plano de ação. Nós temos, além daquele plano que é o trabalho que as mulheres do assentamento fizeram, nós temos planos de ação de leitura das pessoas que moram no assentamento, que andam com as arcas para fazer as leituras, incentivar a leitura, os setores, porque assim, a região onde é feito e onde está a maioria dos educandos é do noroeste de Minas. Então, só para vocês terem noção, nós temos assentamento que são 17 mil hectares de terra, são 195 famílias assentadas. Então, é muito grande. E aí, nesse determinado assentamento, tem uma arca. Então, qual que é o plano de ação daqueles educandos que estão ali? Andar com a arca e põe ela na carroça e sai andando até debaixo das árvores e ali pega os meninos daquela proximidade ali e incentiva a leitura, porque tem escolas localizadas, a questão da matemática, que é muito difícil, né? Nós temos uma turma de matemática, então os meninos vão para dar aula de reforço de matemática. Então tem os planos de ação que são propostos conforme a própria condição daquele que vive naquela comunidade, dentro daquilo que ele faz. E ele propõe ali, ele tem que trazer o resultado daí em 6 meses. Acho que isso pode ajudar um pouquinho, né? Bom, a primeira, a Eliane já começou ajudando a responder sobre a pergunta assim, como funcionam os cursos superiores do Pronera, né? Se são cursos com metodologia diferente dos cursos da universidade. São diferentes, né? Porque nós temos 2 alunos na mesa, né? Nós temos o Amarildo, que formou em licenciatura em Educação do Campo pelo UFMG, e temos a Eliane colocando a experiência dela. Então, ninguém melhor que eles, agradeço a contribuição para colocar a metodologia, né? E vem com a pedagogia da alternância. A grande diferença é a pedagogia da alternância. Como foi colocado no início, o curso ele se baseia em 70% de tempo escola e tempo comunidade e 30% de tempo comunidade. E nesses 2 momentos tem atividades, como ela nos colocou nos planos de ação. Então, cada curso vai variar de acordo com o seu projeto os planos de ação de intervenção do aluno junto ao seu lote, no seu assentamento. Né? Lembrando, desde o início nós colocamos que quando o Pronera está vinculado aos assentados da reforma agrária. Né? E aqui tem muita gente que não é assentada, então fica pensando assim, né? Como que é esse curso? Tem o mesmo valor do meu que estou aqui no UFV? Né? E se ele tem uma metodologia diferente? Talvez tenha vindo até nessa visão, né? Então nós temos o curso e vimos, e a gente percebe que a metodologia é diferente, a formação é diferente, mas em momento nenhum ela é nova. Então, nós temos que entender que metodologia é diferente, né, com a pedagogia da alternância, para arcar com os tempos e espaços que estão na LDB. Né? O que a gente tenta dentro dos projetos Pronera é arcar também com o que está dentro da LDB, que é respeitar esses tempos e espaços, como você mesmo colocou. Né? O espaço da colheita, o espaço da terra, respeitando esses tempos. Então, é sim diferenciado, né? E não é menor por isso. Outra pessoa colocou se esses cursos têm autonomia dentro da burocracia universitária, né? Eu não entendo assim que tipo de autonomia quando foi colocado, né? Porque qual seria essa autonomia? Não sei que tipo de autonomia, porque o que eu percebi num dos cursos, em todos os cursos dentro do Pronera, que a universidade
tem ganhado e muito quando os cursos do Pronera entram. Primeiro, nós temos uma resistência universitária. Eliane colocou no início que nós temos pessoas, né, que abraçam a causa do Pronera no primeiro momento, um professor ou uma coordenação, e junto com os movimentos gestam, pensam nesse projeto dentro de uma metodologia que nós temos. Tem na internet, dentro do site do INCRA, vocês podem conseguir o que chama Manual do Pronera. Então, todos os cursos, todos os projetos, eles têm que estar dentro das normas desse Manual do Pronera. Então, a equipe vai construir, junto com o movimento, o que é melhor dentro daquele curso, dentro da especificidade de cada um. Essa construção. E quando a universidade abraça esse curso, ele tem toda a autonomia necessária que lhe é devida para que ele seja gestado. Então, aqui dentro da UFV, por exemplo, com esse projeto, nós não temos problema. Olha, você vê, nós estamos vindo de Natalândia, né? Olha a distância que estamos dentro de uma universidade, né? E olha, hoje nós temos mais pessoas aqui de outros cursos, né, tendo esse seminário como aula curricular. Por que isso foi colocado como aula? Será que não tem valor como aula? Isso vai diminuir o seu currículo ou vai aumentar? Né? Então, quando nós temos uma metodologia diferenciada, cabe toda a universidade como um todo conhecer essa metodologia, o que é isso que nós estamos fazendo. Né? Então, eu vejo como avanço para todas as universidades quando agregam um curso com essa metodologia da alternância, sobretudo um curso do Pronera. Tá? A Eliane pediu para lembrar aqui sobre a Arca das Letras que ela colocou. A Arca das Letras é um projeto do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde são bibliotecas que são itinerantes. Ela geralmente fica numa associação, né? Quando aquele assentamento, aquela comunidade recebe essa arca, né? A Arca das Letras, esses livros, em torno de 200 livros, fica numa associação ou na casa de alguém que é preparada para receber esses livros, para que esses livros sejam utilizados por aquela comunidade. Tá? Então, é um projeto que não é uma biblioteca gigantesca, igual de uma universidade, mas é para cumprir, levar a leitura aos assentamentos, às comunidades rurais e distantes de bibliotecas públicas. O outro que foi colocado, mais uma pergunta, porque vieram 3 ou 4. Então, a outra foi sobre a questão da construção da escola de Natalândia, né? O projeto, desde o início, ele é um projeto muito grande, esse projeto Natalândia. Talvez seja um dos maiores projetos do Pronera que nós temos, né? Hoje, né, dentro do INCRA, porque ele está casado com o PAC, né, que é um grande projeto do governo. Então, ele é um modelo de... Nós não construímos escolas, o Pronera não constrói escola física, não, prédio, não. Então, esse tem essa gestão, construir uma escola. Quem vai construir? Os alunos? Não. Então, tem toda uma organicidade da estrutura daqueles assentamentos que estão ali para construir a escola, né? E essa gestão, até o momento, que já foi, parece que já está na 3ª ou 4ª gestão, ainda não conseguiu viabilizar. Recurso tem, o dinheiro está na conta, mas ninguém ainda conseguiu fazer a gestão para essa construção. Já houve compra de material, já teve perda do material, já trocou o local da escola. Então, assim, é um projeto, é a construção mesmo. Estamos aprendendo, mas não foi por falta de recursos.
foi por falta mesmo de gestão, de compreender, porque a associação que tem que fazer a gestão dos recursos para a construção da escola, tá bom? Então, primeiro dizer que também sinto tocado e dar um pitaco nesse assunto do Pronera. Dizer então que os pilares são as instituições de ensino, o Pronera e os movimentos sociais, né? Dizer que a universidade é uma instituição secular, sei quantos mil anos aí, depois um estudioso podia dizer pra gente, e que os movimentos sociais carecem de uma reflexão no nosso país que muitas vezes é só tido como baderneiro, como não tem nada para fazer, o que não tem nada para fazer então vai pra rua lá, lutar pela terra, lutar por um salário melhor, que nem lá em São Paulo, né? Aqui em Minas também, a Prefeitura de Belo Horizonte lá, a rede municipal está entrando em greve. Então carece dessa reflexão, que ela não vai ser feita aqui, mas carece dessa reflexão do papel pedagógico que são os movimentos sociais, né? Eu queria só frisar com relação ao Pronera, que é um programa que nasce no final do governo Fernando Henrique, que é justamente os pilares que o constituem, né? Que é o diálogo, a parceria e a praxis, né? Que é a reflexão, teoria e prática. Então acho que quando o programa nasce com essa diretriz, com esses princípios que está lá no seu manual, ele já está dizendo que, por mais que seja difícil, que não é tanto para a universidade quanto para o movimento social se despir e abrir mão de algumas questões, né, mas para no futuro colher junto, né, outros frutos, então já está dado lá no seu início, né, do programa essas 3 diretrizes. Com relação à pergunta sobre qual que é a relação integral com as EFAs, né? Então, o MST, ele nasce, a questão educacional no MST nasce lá em 79 com o próprio movimento, né? E naquele momento, a partir daquele momento, o MST vai defender a escola pública. Ele nasce para, então, buscar uma escola pública e, através, então, de uma construção pedagógica, que a gente chama de da pedagogia do movimento, através dessa construção, a gente fazer a ruptura que seja necessária. Mas que quem que tem que, né, é direito nosso, então só dizer essa premissa do MST, que é a luta por escolas. Todas as escolas que nós temos nos nossos assentamentos e acampamentos não são escolas, por mais que muitas vezes a mídia tenta passar, mas não são escolas que são geridas ou que nós que estamos lá construindo, né? Lutamos por elas, mas elas são do Estado brasileiro e elas são públicas, qualquer um e qualquer outro, né, tem acesso. Com relação a essa, né, como é que se relaciona, eu penso que não só o MST, talvez não seja aqui em Minas Gerais, mas um desafio de Minas Gerais e da Rede Estadual de Educação do Campo é como é que a gente afunila, né, essas aproximações. E aí a gente tem refletido muito na rede, que também, não sei se foi falado aqui, mas tem uma rede, então, que discute as questões do campo, uma Rede Estadual de Educação do Campo, desde 97, né? E aí, como é que a gente afunila e se aproxima, muito além do macro, do estadual, das questões gerais, do pensar geral, é nesse micro mesmo, né? Então, dizer que para nós, para MST é um desafio. Efetivamente, nós tentamos alguma ou poucas relações, uma construção em periquito, né? Questões que o pessoal lá da região tem notícias, sei de algumas informações também no Espírito Santo, mas eu penso que é esse grande desafio, né? Como é que a gente, além de discutir esse macro, de pensar questões gerais, que aí sim nós somos muito bons em fazer, mas como é que quando a gente volta aqui para a Zona da Mata, a gente volta lá para o interior, né? Que tem um assentamento da MST do lado, que tem uma EFA do outro, que tem um sindicato do outro, como é que a gente vai fazer que a gente consiga, enfim, dialogar isso que tem nesse macro estadual, né? Entendendo que as nossas contradições e as especificidades que cada organização tem, elas não são problemas, pelo contrário, elas têm que vir ser respeitadas para somar. Mas dizer então que temos essa dificuldade, não tem efetivamente nenhuma relação, né? Mas dialogamos sim com as EFAs e até usamos da tradição da pedagogia da alternância, né? Não é uma tradição do próprio MST, mas enfim, carece até de reflexão mais também em nós, mas dizer que sim,
aproveitar que passar para o pessoal da EFA, tem uma questão aqui que foi levantada, aproveitar e colocar junto, porque a gente já está adiantando muito a hora, então a gente precisa também liberar o pessoal para jantar e voltar. Então, se você quer perguntar, você aproveita e já dá a sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu me chamo Elcio, eu sou professor da Escola Agrícola de Matarândia, Escola Politécnica de Matarândia, e, mediante essas que foram apresentadas, surgiu uma dúvida por mim com relação ao preconceito das pessoas do campo, que ainda acontece até hoje. Eu queria saber se em todas as EFAs acontece preconceito pela comunidade e de que forma que isso é enfrentado. Quais são as estratégias que são utilizadas para reduzir ou até sanar isso, interagir com a comunidade nesse meio. Só isso, obrigado. Durante as falas surgiram também duas questões. Uma já foi contemplada na fala da Ivanilda, que é a angústia de um estudante da EFAM, perguntando, né, onde é que agarra aí, qual que é a burocracia, o que está acontecendo que a nossa sede não está construída, né? E a outra questão é mais destinada à EFA, por que não existem EFAs no oeste de Minas Gerais, no Triângulo Alto Paranaíba, né? Uma questão. Oi, eu vou tentar responder a última e as anteriores do pessoal das EFAs, né? Então, diretamente lá no desafio. Se vocês observarem, eu vou falar um pouco de um olhar que a gente vê prático em Minas Gerais. Nas regiões mais montanhosas, por exemplo, Zona da Mata, Jequitinhonha, tem várias regiões mais montanhosas, nós temos maior concentração de agricultura familiar, correto? Temos também maior concentração na maioria desses lugares de organizações populares. A EFA, para ser EFA de fato e dar certo de fato, tem que ter iniciativa das famílias, das comunidades. Então, você pensando por aí, você já percebe um pouco por que determinada região, às vezes, não tem a EFA. Talvez não é necessidade daquela região. É uma região que está pautada de divisões de terra diferentes, produções diferentes, que de repente não carece dessa questão. Recentemente, na MEFA, é muito comum pessoas dessas regiões ligarem, pedindo apoio para a construção de EFA. Só que vem tudo via prefeitura. E aí a gente, enquanto entidade, devolve para eles. Mobiliza as bases, vê quem são as famílias que estão interessadas, quais as entidades do campo tem aí, que são parceiros, que comungam com a ideia, tem juventude rural de verdade, tem agricultor familiar de verdade. A gente sempre devolve essa pergunta. Quando vocês disserem e provar que tem esse público, a gente, a MEFA, tem condições de dar uma assessoria, ou enquanto equipe, ou com as próprias escolas. Porque quem tem ajudado muito na construção de novas escolas tem sido as próprias EFA. Os jovens das EFA, eu vejo mais aqui na Zona da Mata, por exemplo, esse avanço das EFA na Zona da Mata, que são 6 EFA atualmente, tem 5 EFA em construção no entorno, todas elas têm jovens, ou estudante ou ex-estudante de EFA, à frente ou junto na construção desses projetos. Então são pessoas que vivenciam a alternância, sabem os desafios que são. Então, eu não sei se a gente contribui um pouco, está ligado um pouco a essa questão mesmo, da organização da sociedade nessas regiões, quais as organizações populares tem nessas regiões, o que está produzindo, como é que é esse contexto, o que a gente vem percebendo. Porque está muito ligado mesmo, produção, situação das famílias, povo organizado, como é que é esse contexto. Espero que tenha ajudado aí. Mas se tem alguém aqui que é dessas regiões e visualiza essa necessidade, junte os parceiros, que a gente está dizendo em torno, o que tem de organizações, e vamos buscar força. O movimento está aí para isso.
Eu vou estar respondendo a pergunta do nosso companheiro lá de Natalândia, né, sobre a pedagogia da alternância e os seus instrumentos. O que a gente faz lá na época por isso? No início, né, que a nossa equipe toda também era inexperiente, a gente sentava e tentava descobrir do que se tratava cada instrumento e adequar a nossa realidade. Hoje, né, eu falo assim que um grande desafio é manter o número de monitores, né, por maior tempo na época, tá, para dar continuidade a esses instrumentos. Mas o que a gente utiliza na época e que dá bons resultados? Primeira coisa, planejamento da quinzena. Então, toda quinzena a nossa equipe senta, 2, 3 dias, depende muito do que se for fazer, e planeja tudo que vai acontecer durante a quinzena. Então, desde qual é o PE, a colocação em comum, se vai ou não haver visita de estudo, se vai ter algum tipo de intervenção externa. Então, nesse planejamento é feito isso para facilitar, porque se for para construir na hora, é impossível. Uma outra coisa, por exemplo, quando a gente vai fazer uma intervenção com qualquer uma das turmas, se a gente tiver recursos e condições de buscar uma pessoa longe, busca, se for necessário. Mas se não for, tentar aproveitar o máximo da comunidade, as coisas que estão próximas da gente e que muitos não conhecem, que isso facilita muito. Porque a gente tem pais, a gente tem vários agricultores que podem contribuir demais na formação e ajuda a colocar em prática esses instrumentos da pedagogia da alternância. E também, com relação à questão da formação da equipe, quando há alguns cursos que a MEPA pode oferecer, muito bom. Mas se ela não pode, gente, a gente tem que aproveitar os materiais que existem, a equipe que já está lá, que já tem um pouco de experiência, e tentar, entre os colegas, estar fazendo essa formação. Porque a gente também não pode ficar esperando, por exemplo, tudo pela MEPA. Então, assim, a gente faz muita coisa, adequa muita coisa à nossa realidade. Essa é a verdade. Porque, por exemplo, que nem Gilmar falou, tem 2 pessoas para acompanhar as EPAs. E às vezes o recurso não é suficiente, então a gente tem que criar meios para não deixar, né, de acontecer. Agora, que há desafios, há muitos, gente. A gente tem algumas dificuldades em alguns instrumentos também. Acho que todo mundo tem isso, mas a gente está sempre buscando formas para tentar estar sanando isso. Por exemplo, hoje, estágio é um dos desafios das épocas, é um instrumento e é um desafio. Outra questão, atividade e retorno. É um desafio. Por exemplo, quando o jovem vai para a família, como é que a gente certifica de fato se ele está fazendo isso lá na família, né? Então, isso é um desafio que a gente tem, e acho que todas as épocas também têm. Mas não esquecer nunca que quando a equipe consegue sentar junto e planejar, facilita bastante. Um outro ponto é como é feito a admissão. Eu entendi isso aqui deve ser quando o jovem vai para a época, né? Na verdade, a divisão. Eu entendi como admissão na época. O jovem, pelo menos para nós lá, é assim que é completar o ensino fundamental. Então, geralmente a partir dos 14 anos. Só que a gente não fecha, né? 14, 15 anos. A gente não tem uma idade fechada, isso é a partir do regimento, mas é a partir que concluiu o ensino fundamental. Eu entendi que a divisão, como é que separam, né, os estudantes? É por série, é por idade ou é por conhecimento, né, cognitivo, enfim? Como é que se separa as turmas? Na nossa época é por série, é primeiro, segundo e terceiro ano, não é por idade. Lá ensino médio integrado, então é por série. Então, são 3 turmas, né? No primeiro, segundo, terceiro ano, e tem questão de idade, ou tipo de conhecimento, né? Não separa. Tem um outro ponto aqui que foi perguntado, a questão do preconceito, né, com as comunidades rurais. Isso não deixou de existir, né? Na verdade existe bastante, mas o que a gente busca trabalhar, né, é sempre essa conscientização dos jovens. Nós temos, por exemplo, na época, um fator que é bastante interessante, é que nós temos jovens da zona rural e temos jovens da cidade na nossa época. Nós vivemos num município que a base é a agricultura, então tem jovens que moram lá dentro da cidade e que estão na época e que tem afinidade com a época. Então, a gente, como se diz, sempre está discutindo, mas não existe uma receita pronta para isso, porque infelizmente preconceito é uma coisa que ainda é bem complicada, tá?
A gente discute bastante, mas ainda tem muito que ser feito. E o resto das perguntas eu vou passar para as companheiras, para elas responderem. Só completar um pouquinho a pergunta do rapaz que fez em relação à divisão. No caso dela, a escola é ensino médio, na nossa é fundamental. Então a gente segue segundo o regimento. A gente atende estudantes, né, do 6º ao 9º ano, mas só que só pode entrar no 6º e no 7º ano. No 8º e no 9º já não entram. E a idade mínima lá, aliás, a máxima é 17 anos. A partir de 17 a gente não recebe mais na escola. Segundo o regimento, né? Então, só completando rapidinho, porque o tempo já está esgotado, sobre o funcionamento dos instrumentos pedagógicos, como o Gilmar falou, a AMEPA dá essa assistência para a gente lá na EPA Paulo Freire, mas o que a gente tem feito também, que tem dado um resultado, é essa discussão com os próprios estudantes do que é o instrumento pedagógico, de quais são os instrumentos pedagógicos e como eles funcionam. Então, a gente percebe que muitos monitores, nós temos essa dificuldade de estar identificando o funcionamento desses instrumentos. O que nós temos feito? A gente tem feito seminários com os estudantes. A gente distribui os estudantes em grupo e eles pesquisam e trazem para a gente. Aí vem o desafio de fazer funcionar, como fazer funcionar e colocar o plano de estudo integrado com as outras disciplinas da base comum, né? E esse é um desafio que a gente está tentando romper, né? Através da colocação comum. Ali a síntese a gente está distribuindo até na quarta-feira da primeira semana da quinzena para todos. E nessa síntese a gente está trabalhando para que nela apareça as dificuldades e para que todos saibam o que vai trabalhar, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser sanado. E a gente tem toda terça-feira reunião de equipe. Nessa reunião de equipe a gente coloca essas questões internas mesmo. A outra questão aqui é como é feito o trabalho com as crianças, né? Dentro da ZEP o trabalho, a metodologia é a mesma. Agora, a gente está lá em Acaiaca também, a gente está tentando levar esse trabalho com as crianças para fora das EPAs. É a escola convencional, né, que não está convencendo. Então, como é que a gente vai fazer para ela convencer? Nessa educação do campo, a gente está tentando colocar, não assim, o instrumento, mas a metodologia da pesquisa, a metodologia assim, de levar um PE para casa, né? A gente cria um tema gerador e nesse tema todas as crianças, os professores começam a trabalhar. A gente está trabalhando da educação infantil, está tentando, né, trabalhar da educação infantil ao 5º ano nessa linha. E quanto ao preconceito, né, pela comunidade, como a Rosane bem colocou aqui, que a gente enfrenta. E por incrível que pareça, parece assim, a comunidade que recebe as EPAs, muitas vezes ela é aquela que mais, né, discrimina. Então, a gente está percebendo que quando as EPAs conseguirem entrarem para dentro da comunidade, a comunidade entrar de fato dentro das EPAs, só assim é que o conhecimento se faz e o preconceito acaba, porque aí vira conceito, né? Fala.